Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, a gente discute os possíveis reflexos das vitórias de Obama e Hamilton para o combate ao racismo. Será que a gente pode esperar mais respeito na igualdade de direitos? O entrevistado é o coordenador estadual do Movimento Negro Unificado, Reginaldo Bispo. E vamos conhecer um pouquinho da história de Hamilton, o novo campeão da Fórmula 1. Em uma pista brasileira, ele fez história. O fenômeno nas pistas nasceu numa família sem muito dinheiro na Inglaterra. Com apenas 8 anos no kart, Lewis Hamilton mostrou que era capaz de vencer. E aos 13, entrou para o programa de jovens pilotos da McLaren, onde está até hoje. Na última corrida deste ano, na pista de Interlagos, em São Paulo, mesmo chegando em 5º lugar na prova, conquistou a maior de todas as vitórias de um piloto. E a emoção também foi ao limite. Massa cruzou a linha de chegada como campeão, mas Hamilton provou que nunca é tarde para mudar a história. Na última curva, aos 23 anos de idade, ele se tornou o primeiro negro a conquistar um campeonato mundial de Fórmula 1. Como entender uma vitória dessa? Também é um outro exemplo que a gente pode comparar com o Obama, né? Embora não fosse uma família abastada, rica, que se possa chamar de rica, que a gente sabe da família do Hamilton é que o pai sempre apoiou muito, chegou a arranjar 3 empregos para custear o equipamento e o material necessário para ele fazer as provas de kart, né? E ele conseguiu também, batalhando bastante, depois aos 13 anos já um patrocínio para ir treinando e evoluindo cada vez mais. Num caso como esse, a questão racial pesou? O fato dele ser negro pesou, seja positiva ou negativamente, no seu entender? Não, a variante que se pode considerar para esse caso, ela é muito mais de competência técnica. Não se pode, em absoluto, comparar isso a uma vitória do Obama, que tem uma série de variáveis imprevisíveis, inclusive. As variáveis, no caso aqui, o Hamilton é um excelente piloto, o que vem a demonstrar que mesmo sendo um esporte de elite, um esporte de muito dinheiro, e talvez por isso de difícil acesso para a população negra, ele conseguiu uma oportunidade e demonstrou que, em termos de competência, em termos de intelecto, em termos de condições de competir nessa categoria, ele competiu com tranquilidade. O reflexo da eleição de Obama e da vitória do Hamilton tem o mesmo sentido que teve para negras e negros no Brasil a luta dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos. Aquilo repercutiu aqui e aquilo fez com que nós todos torcêssemos pela vitória. E uma vez adquirida a vitória, aquilo foi considerado como uma vitória de todos nós, uma vitória da humanidade, mas sobretudo da diáspora negra, que aguardava que aquele racismo fosse derrotado. O mesmo aconteceu com a soltura do Nelson Mandela e com o fim do apartheid na África do Sul. As revoluções contra o colonialismo dos países africanos teve o mesmo reflexo na militância negra no Brasil. Claro que aqueles fatos políticos tinham muito mais a ver com a militância. Essas duas vitórias, elas conseguem atingir a população apolítica, a população mais comum, que não tem uma visão crítica, que não tem uma participação maior. Elas, sem dúvida, populariza, de certa forma, essa questão. Um crescimento do entusiasmo das pessoas de dizer o seguinte: olha, eles conseguiram, é possível conseguir, e nós vamos trabalhar para isso. Quer dizer, aumenta até a discussão, né? A coisa sai um pouco daquele âmbito do movimento negro ou da questão dos direitos humanos em si e passa a atingir todo mundo.
todo mundo que gosta de Fórmula 1, ou que gosta de esporte, ou que acompanha minimamente o que vai acontecendo no planeta. Não tenha dúvida que nesse processo do Obama, por um lado, havia uma grande torcida internacional favorável, existia significativos setores contrários também. Claro. Não podemos negar, o racismo acabou porque o Obama foi eleito. E no caso do Hamilton, nós tivemos manifestações explícitas de racismo aqui no Brasil, um país que se costuma dizer que não tem racismo. Que não tem racismo. Então, não é tão simples assim. Na verdade, quando ocorre um fato como esse, faz com que os setores mais liberais, os setores mais tolerantes, tenham manifestações explícitas de torcida favorável. Mas os setores que têm uma posição definida no campo de discriminação, de racismo, eles também se manifestam de maneira significativa em ambos os casos. A gente não pode considerar até um pouco, fazendo uma crítica, né, da própria sociedade, o próprio fato de nós darmos esse destaque para vitórias importantes de pessoas da raça negra, não mostra que tem alguma coisa errada, está muito desigual? Por exemplo, Fórmula 1 é um esporte predominantemente de brancos. Aí um piloto negro ganha, vira um destaque, vira um barulho, vira uma coisa fora do comum. Não é essa a maior prova de que não está havendo igualdade ainda tem muito que se evoluir em termos de conquista de espaço? É isso mesmo. Nós tivemos o mesmo caso quando o Arthur Ashe foi o primeiro campeão mundial de como é que chama esse esporte? Do Google? Tênis. Foi o primeiro campeão mundial. A repercussão foi exatamente a mesma que agora. Isso nos anos 70. Nós tivemos uma manifestação semelhante, eu não vou lembrar o nome agora, do jogador de golfe, isso, golfe, que são um esporte de elite. Agora, então, mas essa é a questão realmente, não é que elite por quê? Entra na questão financeira mais uma vez. São esportes, por exemplo, o automobilismo é caríssimo de se manter. Né? Isso. Então, a gente tem sempre essas duas coisas andando lado a lado, tanto a questão do racismo como a questão financeira? Sim, porque o racismo é uma ideologia, segundo a ONU, de novo, de dominação, que faz com que um segmento étnico se assenhore do poder e exclua o outro ou os demais. E mantenha através do racismo esses outros excluídos. Ora, qual é a principal maneira de excluir alguém de participação democrática, igualitária e tal? É justamente econômica. Né? É precisamente econômica. Se você não tem poder econômico, aí sim você inicia um círculo vicioso na família, na comunidade. Não há emprego, não há renda, não há melhoria social. Não havendo melhoria social, isso repercute na educação, repercute na qualificação, repercute em oportunidades e repercute em baixos salários, em desempregos, enfim, é cíclico esse processo. E há um interesse em se manter as coisas do jeito que elas estão. Quem tem o poder não quer abrir mão. Do ponto de vista do racismo, sim. Do ponto de vista do racismo, sim. Ocorre que é aquela velha história. Enquanto na África do Sul isso era explícito, tudo que é bom é nosso e vocês não têm nenhum direito, ou nos Estados Unidos dos anos 50 e 60, é o seguinte, não, a desenvolvimento em separado, quer dizer, vocês se viram com o que vocês têm, porque os espaços nossos a gente não cede nada. Essas são formas objetivas de fazer com que as comunidades não tenham acesso às mesmas oportunidades.